Vamos lá, galera, vídeo novo aqui no canal e eu vou trazer para vocês agora, ó, Lex Luthor, biografia não autorizada, esse material original que traz um pouco aí da história, né, das pontas soltas aí do bilionário mais excêntrico de Metrópolis. Então vamos lá, e aqui, como sempre, ó, por ser uma edição de luxo, você não vai ter somente isso, você vai ter também a primeira aparição do personagem, bem legal, né? Lá em 1940, na Action Comic 23, vou mostrar para vocês aqui. E também o Lex Luthor já de uma versão mais reformulada, né, galera? Que é mais parecida com os dias atuais, beleza? E como eu sempre faço, de clichê, eu vou deixar link na descrição, caso você queira adquirir esse material com o menor preço que eu encontrar, certo? Sempre nesses moldes assim, capa dura, né? Edição de luxo, que é onde você vai encontrar aí esse englomado de HQs. Show? Então vamos lá, sem mais delongas. Se você gostar, já sabe, deixa o like para saber que você gostou. Se inscreve no canal para acompanhar as demais. Senhores, aqui você vai ter, conforme eu já falei, não é? Além da história principal aí, que basicamente gira em torno de um repórter que está coletando informações aí a respeito de Lex Luthor. E obviamente ele acaba se deparando aí com várias coisas, vamos dizer assim, fora da lei, não é? Várias situações embaraçosas aí do bilionário excêntrico de Gotham, bilionário excêntrico filantropo, né? Que é essa imagem que ele mantém aí a respeito da sua pessoa. E aí, obviamente, esse repórter acaba colocando em perigo, né? Afinal, ele está investigando aí um dos seres mais poderosos do mundo da DC. E aí é tão interessante a história que no meio dela ali acaba envolvendo Clark Kent, né? Como personagem ali suspeito de um assassinato. E aí fica aquela situação bem embaraçosa. É muito gostoso, é muito prazeroso, tá? É uma revistinha curta, relativamente curta, ó, 92 páginas, né? Então você consegue lê-la de maneira muito tranquila, mas que sempre deixa ali uma vontade de um querer mais, né? É muito bacana, eu gosto desse material, viu, galera? Biografia assim, história de origem, porque você vai ter um conceito mais encorpado do personagem, né? Então aqui olha a forma dos desenhos, é bem bacana, né? É aquele desenho mais rústico, mais prazeroso, inclusive. E aqui você tem essa versão do Lex Luthor que é similar a essa da capa. Inclusive essa capa, se você está achando parecida, ela foi aí uma espécie de sátira, né? Com a biografia de Trump, inclusive o próprio material ele cita um pouco a respeito disso. Então aqui ele começa, ó, conforme eu disse, nós temos aí uma situação na qual o Clark Kent ele está sendo o principal suspeito aí de um assassinato, né? E aí ele está tentando se defender de alguma forma, onde você tem aí a história sendo contada. Nós temos um repórter, que seria um repórter no início aí, ele era repórter das antigas, né? Criou uma fama anteriormente, mas que agora ele está parado aí na sua profissão, e aí caiu no seu colo essa oportunidade dele criar uma biografia não autorizada do Lex Luthor, e ele começa a ir atrás de informações, né? E quando obviamente ele se depara com muitas situações que são, vamos dizer assim, contraditórias do que a imagem que ele passa, né? Que é a imagem de filantropo, de uma pessoa do bem e tal. E aí, meu amigo, é quando começa a situação em si, né? Porque aí ele começa a correr risco, ser ameaçado e etc. E aí o desenrolar dessa história é bem interessante mesmo, viu? A maneira pela qual ela vai sendo trabalhada ali, né? Ele vai interrogando as pessoas e fazendo aquele lance, e fazendo aquele feedback do Lex Luthor na infância, na adolescência, como é que ele se tornou essa pessoa com tantos poder aquisitivo, né, e financeiro, ó. Passamos pelas paixões dele, a maneira que ele trata as mulheres, é um tanto quanto sádico, né, prepotente, ó. É muito legal, é bem legal mesmo, viu, galera? Uma história bem gostosinha. Como eu disse, temos esse pano de fundo do Clark Kent sendo aí suspeito de um crime, né? Obviamente não se trata disso. E aí você tem o Lex Luthor na sua forma mais sádica, né? Tem hora que ele se mostra, conforme a gente o conhece. Eu gostei dessa versão dele, mais encorpado, né? Assim, parecido mais com o Rei do Crime. Eu gosto desse molde dele. Eu acho que é mais legal até do que a versão mais magra dele. E com cabelo, então, tá fora de questão, né, galera? E aí, o desenrolar da história, ela prossegue, né? Até que ela chega ao término aí, ó. Uma historinha bem pequenininha, né? O desenrolar aí dessa história, que é a biografia de Lex Luthor. Mas a cereja do bolo, para mim, ainda é as versões complementares da edição de luxo, né? Por exemplo, tcharam! Senhores, aqui você tem, com exclusividade, ó, a primeira aparição do Lex Luthor. E não é só isso, obviamente, né? Você tem aqui o Super-Homem de 1940, então vai ter muitas situações aqui que para muitos vai ser surpreendente, por exemplo, o fato de não voar, né? Aqui ele simplesmente salta muito alto. E aí ele vai atrás de seus inimigos. Aqui também ele mata, né? Teoricamente, não deixa bem explícito, mas as situações dá a entender realmente que os opositores foram mortos ali, ó. E ele está no meio de um conflito aí, de uma guerra entre países fictícios, né?
onde ele precisa aí se deslocar e usar os seus poderes enquanto trabalha um pouco a sua identidade secreta, né? Temos ali Lois Lane, bem bacana, bem representada. Super-Homem aqui com aquelas falas mais Homem-Aranha, né? Muito bacana, muito interessante. E aqui, obviamente, o motivo do material é o surgimento dele. Olha aqui como é que ele está, Lex Luthor na sua versão clássica, né? Com cabelo aí ruivo, tá vendo? Foi assim que ele surgiu nas histórias, mas ele já era um personagem bastante bastante astuto, bastante inteligente, né? Ele inclusive cita isso. E aqui, galera, talvez seja a primeira aparição também da nossa querida Kryptonita, né? O calcanhar de Aquiles aí do Super-Homem, ó, porque aqui ela é citada. Não é dita aí do nome dela, né? Mas nós temos aqui ela e temos os efeitos dela enfraquecendo aí o Homem de Aço. Também legal, bem interessante, é o símbolo da época como era. Bem arcaico. Agora essa historinha, dessas historinhas assim, né? Que na qual vocês vão ver que elas fazem a narrativa ali de cada um dos quadros em cima, né, o pensamento, é muito gostoso. E essa é melhor ainda, viu, galera? Essa daqui, como eu falei, ó, é mais um do material extra, que você tem aqui o Super-Homem na sua versão mais clássica. O próprio Lex Luthor, né, na sua versão mais clássica, ainda mantém essa aparência do meio ali escocês, não é? Esse cabelo ruivo, mas é uma versão mais condizente com as atualidades. Nós temos aqui Lois Lane, o Super-Homem, e mais uma vez eles estão aí, eles foram convidados, né, a participar de um navio dele, um transatlântico super luxuoso, e aí lá acontecem várias situações na qual desencadeia de Lex Luthor preso, galera. Uma cena inédita aí. E pronto, outra coisa bacana nessa história é porque você tem um Super-Homem, tanto essa quanto a anterior, tá? Nas suas versões mais antigas, então é muita coisa explicada aí a nível do seu dia a dia. E isso é bacana demais, ó. Nós temos aqui a cena clássica do Super-Homem, como ele faz a barba, não é? É dito aí, ó. Nós temos uma coisa bem interessante a respeito de como ele mantém essa, vamos dizer, essa fachada do seu porte físico, né? Então ele adquiriu uma academia meio improvisada, comprou vários halteres. Mas claro, tudo isso deixa falhas aí. E aí temos uma conversa muito bacana entre ele e Lois aqui. A versão da Lois aqui tá perfeita, tá? Aquela versão mais arrogante, mais áspera, mas ao mesmo tempo dócil, né? Gostei bastante. E aqui você tem a versão, ó, do Lex Luthor, né? Que é mais condizente agora com os dias atuais. Inclusive, em algumas situações ele ainda é representado com essa aparência, né? Às vezes só é removido o cabelo ali dele, dependendo da história. E pronto, esse navio que eles estão, ele supostamente ele é invadido, né, por mercenários ali e tal. E aí, obviamente, o Super-Homem precisa agir. O desenrolar é bem legal porque, pela primeira vez, aí, Lex Luthor ele é envolvido, né, em uma cena de crime aí. E ele acaba sendo preso, galera. Ele tenta contratar o Super-Homem. Isso aqui, inclusive, é o começo aí, né, de quando ele cria essa rixa pelo personagem. Então ele tenta contratá-lo, ele se recusa e graças ao Homem de Aço aí, ele é preso, galera. Olha aí que legal. Inédito, né? Lex Luthor sendo fichado, sendo levado aqui por um guarda. E de fato ele foi preso, né? Obviamente ele ficou ali poucas horas, mas quando ele sai, nós temos uma ameaça aqui bem explícita perante ao Super-Homem. E aí quando ele fala que esse feito, essa humilhação não passará batido, e é o motivo pelo qual agora, da agora em diante, ele irá de fato se dedicar a destruir o Super-Homem, né? Então é bem legal, é bem bacana, os desenhos muito bacana, muito atrativo, né? Uns desenhos legais aí, eu gosto desse perfil, mais caricato, né? Essas linhas mais soltas assim, ó. Olha, Lex Luthor muito legal também, né? Bem representado. O Super-Homem daquela sua versão clássica. E aí nós terminamos falando um pouquinho aqui dos roteiristas. E a contracapa, obviamente, é o Lex Luthor na sua versão aqui maléfica, né? Olha ele aqui, todo prepotente. Foi material bacana e bem gostoso, recomendadíssimo. Link na descrição e valeu!